A Bíblia diz no Salmo 49, de 1 a 20: Povos todos, escutem isto, deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Este salmo foi escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, não sei como é que está na tua Bíblia. Eu pesquisei o significado de Corá ou Coré, que quer dizer calvo. Então seria os filhos do calvo. O que está sendo falado nesses dois primeiros versículos? Que todos devem ouvir, todos devem prestar atenção. Todos quer dizer todos, tanto pobres quanto ricos, tanto poderosos como humildes. E vocês vão entender por quê. Porque o que vai ser falado atinge, alcança todos. 3. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Isso me lembra quando nós estudamos Provérbios, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre de 2023. Nós estudamos que a sabedoria grita, clama a plenos pulmões. Quem não ouve, quem não escuta, é porque não quer, porque ela está falando. E em Eclesiastes a gente também viu que o tolo, ele não escuta, mas o sábio, ele não só escuta, ele pratica, ele coloca em prática aquilo que a sabedoria o instrui. Então aqui está sendo dito isso, ó, vai ser falado sabedoria e os pensamentos serão profundos. 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Isso significa que o ponto alto vai ser falado quando houver uma música, o dedilhar da harpa, uma melodia. E nós sabemos que a música nos leva para um lugar de atenção, de emoção, de comoção. E olha que isso está sendo falado há milhares e milhares de anos, séculos e séculos, de que se tu quer chamar atenção, tu usa música. Que um momento de reflexão, de apelo, de consternação até, pode e deve vir acompanhado de uma música, de uma melodia. Por quê? Porque isso nos sensibiliza, toca no nosso coração, mexe com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, com a nossa alma. 5. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ele está dizendo o quê? Ou eles, né, os filhos de Corá, está dizendo o quê? Que todos nós enfrentaremos dias de tribulação. Mas por que algumas pessoas se gloriam na sua riqueza e confiam nos seus bens? Aqui é um recado para os ricos. Por que os ricos acham que eles são superiores aos outros seres vivos, aos outros seres humanos? Porque eles confiam nos seus bens e acreditam que o dia mau não chega para os ricos. Acredita que a iniquidade, a perseguição, a tribulação não chega para quem tem bens, para quem é poderoso. 7. Ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre.
para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Aqui nós temos o cerne da filosofia, da antropologia, de muitas ciências sociais. O que o ser humano pode fazer a respeito da sua existência, dos seus dias, da sua vida? Qual é o sentido da vida? Quem pode se salvar? Quem pode salvar-se a si mesmo? Quem pode livrar, escapar, não ser premiado com esse, que logo vai se declarar o assunto desse salmo? É muito parecido com Eclesiastes, muito parecido com os dilemas, enigmas apresentados por Salomão. Se tu não assistiu Provérbios e Eclesiastes, eu te convido, vai na playlist e assiste. Qual seria este enigma, ou qual seria este sentido, qual seria este ponto nevrálgico, central da vida? A morte. Quem pode viver para sempre? Quem consegue ficar para semente? Quem consegue evitar esse fim que todos os seres vivos, todos os seres humanos enfrentam? Ou um dia terão que enfrentar? Por que vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e os estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros? Então, o pobre morre? Morre. O rico morre? Morre. E aqui ele está dizendo, o sábio também morre. O estúpido também morre. E o que acontece? Quem não tem dinheiro, quem não tem riqueza, não deixa herança. Mas quem tem riqueza, bens, vai deixar igual. Não vai conseguir levar. Vai servir para quê a riqueza? Para ter um funeral mais pomposo? Para ter uma sepultura mais protegida, mais guardada, com maior ostentação? Todos morrerão, todos morreremos, todos morrem. 11. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. A ânsia do ser humano é não morrer. Como que tu pode ficar vivo, permanecer, colocando o teu nome num lugar muito alto? As próximas gerações te honrando, deixando um legado, uma história. Aqui ele fala até de colocar o nome nas suas terras. A gente sabe, né? Terras, fazendas, cidades, fundações, nome de rua, de viaduto. É uma tentativa humana de se perpetuar. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas. Aqui no meu bairro, uma caminhadinha rápida, de 10, 15 minutos pelas ruas do bairro, tu vê diversas casas para alugar, para vender, abandonadas, destruídas. Por quê? Porque era um bairro em que tinha famílias, casas térreas. E os pais morrem. E os filhos não querem morar naquela casa enorme. Preferem ir para um apartamento que é mais seguro, que é menor. E tu vê aquelas casas, muitas até mansões, se deteriorando. E as imobiliárias, o que elas esperam?
que o preço baixe, que aquele filho ou filha aceitem a proposta. E aí, quando isso acontece, chega uma máquina, duas, sei lá quantas, e destrói aquela casa. E deixa o terreno limpo. E aí eles começam a construir um prédio. Isso tem sido assim. Muitos bairros residenciais aqui em Porto Alegre, que eram de casas grandes, amplas e térreas, se tornaram prédios, edifícios. Então eu imagino que a pessoa pensava isso, ó. As casas eram tão grandes, tão lindas, tinham uma pompa, tu vê que são datadas, fazem parte de uma época, de um tempo, e depois elas se tornam ruínas. Se tornam às vezes locais de se colocar lixo, de pessoas invadirem, de fazerem coisas erradas, até crimes. E isso tem acontecido em todo o mundo. Locais históricos, locais sagrados, importantes, turísticos, que o pai, a mãe, os donos morrem e os filhos não querem. E às vezes as pessoas não têm filhos e aquilo simplesmente se acaba. Fazendas, são tantos exemplos que esse verso 11 está falando isso. Quando tu tá construindo, tu tem toda aquela honra, aquela pompa, aquela superioridade, né? Aquela arrogância, aquela soberba, que a tua casa é mais linda, a tua casa é maravilhosa, e depois tu envelhece, tu morre. E aquilo que pra ti era precioso, valioso, que tu colocou rios de dinheiro, vira uma ruína. Então, no íntimo, as pessoas pensam que as suas casas serão perpétuas. Nós vimos museus que foram depredados, destruídos, incendiados, com obras de arte, com toda uma história. Tudo passa. 12. Todavia o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Aí tu vê toda aquela glória, toda aquela pompa, toda aquela ostentação, aquele poder, foi para a cova, foi para a sepultura. Acabou. A sepultura é o fim de todo ser vivo. Porque aqui ele diz que é igual aos animais. O animal pode ser bravo, furioso, forte, bonito, querido, grande, pequeno, vai morrer. Pode ter sido amado ou temido, vai morrer. E o ser humano é igual. O ser humano é igual. Os pensamentos, nós temos tantos pensamentos, né? Tantas opiniões. Vai morrer. Ah, mas se eu escrever um livro, se eu fizer um filme, se eu deixar um vídeo no YouTube, as casas, o nome, os seguidores, os inscritos do canal, tudo isso fica, gente. Quantos e quantos canais do YouTube que o criador do conteúdo morre e aquele canal fica ali. Às vezes um filho segue, mas já muda. Segue, mas não segue. Outras vezes o canal desaparece, porque aí já não tem mais inscritos, não tem mais ninguém que faça nada. Beleza. Bah, mas ela é a mais linda, a mais bela, a mais maravilhosa. Vai envelhecer e vai morrer. A vida se desvanece. Vimos exaustivamente em Eclesiastes esse tema, o tema da morte, do fim, do final de cada um de nós. 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Aí muda tudo de figura. Esse mas mostra o outro lado da história. Como que eu vou
permanecer. Não é por causa da casa, da riqueza, do bem, da sabedoria, do pensamento, da inteligência, não. É porque Deus remirá a minha alma do poder da morte. O único que venceu a morte pode me livrar, me salvar, me libertar do poder da morte. E ele me tomará para si. Se Deus é eterno e ele vai me tomar, vai me levar para ficar junto dele, a minha eternidade será com Deus. 16. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Isso aqui eu até já li em lápides, em túmulos, em epitáfios. Por quê? Porque ninguém leva nada. Eu não sei quantos de vocês lembram quando o Ayrton Senna morreu, mas eu me recordo que o Brasil parou. E eu lembro que era um domingo, 1º de maio, que além de feriado era domingo. E sim, foi algo assim inacreditável. Aí eu te pergunto, hoje, essa geração que aí está, sabe quem foi o Ayrton Senna? Para nós, bom, eu fiquei de luto. Eu, minha família, os irmãos, os amigos, os colegas, foi uma coisa assim, ó, muito grave, muito forte, muito dolorida, machucou demais o Brasil. Aí tu pergunta para esses aí quem foi o Ayrton Senna. Quem pode se eternizar? Só quem Deus tomar para si. Só quem Deus recolher. Aqui fala do que? Da ressurreição. Fala da salvação, da eternidade. Meu corpo pode perecer, a minha alma pode desaparecer, mas o meu espírito permanecerá para sempre. O que me diferencia dos animais? A salvação em Cristo Jesus. Quem venceu a morte? Jesus. Quem ressuscitou? Jesus. Quem permaneceu vivo? Jesus. O Senhor Jesus. Então, Ele pode redimir a minha alma da morte. Os bens não servem de nada na hora da morte. Não pode. Ah, eu sou muito rico, eu não posso morrer. Ah, não, eu tenho condição de pagar o melhor médico, o melhor hospital. As pessoas podem ser socorridas com a maior urgência, rapidez. Mas a morte não respeita nada disso. Vimos na pandemia, faz pouco tempo, 2020, 2021, 2022, vimos pessoas muito ricas, muito famosas, muito poderosas, jovens, belos, saudáveis até, morreram. Morreu quem tinha recurso e quem não tinha recurso. Morreu quem era gordo, quem era magro, quem era alto, quem era baixo, quem era velho, idoso, quem era jovem, quem era até criança, adolescente. Vimos personagens, tanto políticos quanto artistas, cantores, que tinham toda a condição e morreram. E mesmo assim o ser humano tem arrogância, tem soberba. Tu pode ter uma vida cheia de glória, de honra, de vaidade, de ostentação, mas a morte vai chegar para ti também. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Esse entendimento nós podemos, vamos dizer, traduzir por salvação, por eternidade, por perdão dos pecados.
O que a gente aprende com esse salmo dos filhos de Corá? Que a vida é muito mais do que os bens que aquela pessoa tem. Os filhos de Corá discorrem sobre um dos assuntos mais delicados e cruciais do ser humano, que é a morte. A vida do ser humano é muito mais do que os seus bens, as suas casas, a sua riqueza, as suas terras, a sua beleza, juventude, vaidade ou ostentação. O fim de todos, tanto ricos como pobres, plebeus ou nobres, é a sepultura, é a morte. Quem nos livrará da morte eterna, do esquecimento total, é o Senhor Jesus. Se Jesus estiver no nosso coração, nós estaremos para sempre com Deus.